forte. Carta de Paulo aos Romanos, eu queria ler para você o versículo de número, do capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Eu quero ler com você o verso de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ler o capítulo de número 4 e como está no original, a gente vai fazer a sequência até o capítulo 5, tá? Mas eu quero ler o capítulo 4, observe, por favor, a partir do verso de número 22, diz assim: assim isso também foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a igreja, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa, diga a palavra, justificação. Eu queria que os irmãos falassem, tá? Eu vou ler de novo o verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O texto diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus nos prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se você puder, olhando para Romanos capítulo 5, verso 9 e 10, e às vezes a gente tem na caneta uma coisa, você puder deixar registrado, e ainda que você não faça agora, mas se você chegar na sua casa, você abre Romanos capítulo de número 5, e eu quero pedir a você que você não deixe a sua Bíblia sem marcá-la. Marque o verso 1, onde diz: salvos pela sua vida. Preste atenção. O assunto aqui em pauta é o assunto da justiça de Deus. Esse assunto da justiça de Deus não é um assunto tão fácil de se assimilar. Por quê? Porque paralelo a este assunto está praticamente o assunto do pecado original e da queda do homem, da queda da humanidade, nas pessoas de Adão e de Eva. E a gente sabe muito bem que quando a gente fala da justiça de Deus, algo se abre no mundo espiritual para a nossa vida e para o nosso entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nunca foi pego de surpresa em nada.
eu vou repetir, Deus nunca foi pego de surpresa. Aleluia. Em nada. Glória a Jesus, é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a visão que muita gente tem, quando lê sobre a queda do homem e da mulher lá no Jardim do Éden, que eu não vou voltar lá tão longe, é que, aparentemente, o Deus que particularmente apresenta Jesus como Salvador da nossa alma, ele foi surpreendido. E, na verdade, isso nunca foi uma realidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que me perguntam: por que Deus permitiu tudo aquilo? E eu digo simplesmente que para Deus é melhor que um pau quebre, porque ele não vive aterrorizado nem atemorizado por nada, do que ficar simplesmente com aquela de que não é bom que aconteça. Ele planta o homem no jardim e do homem faz a mulher ali, dizendo claramente a eles: está aqui, ó, esse jardim. Estou dando para vocês cuidarem, cultivarem, mas fiquem certos de que ali tem uma árvore no meio do jardim. Se vocês comerem do fruto dela, vocês simplesmente morrerão. E alguém diria: se eu podia não fazer isso, ele disse: mas eu tenho que fazer e quero fazer. Por quê? Porque eu não tenho medo. Nada me surpreende, nada me pega de surpresa. É claro que quando a serpente aparece, parece que a serpente vai provocar esse entendimento no coração do homem e da mulher, de que Deus seria surpreendido, porque ele consegue persuadir e enganar o casal. E a estratégia não mudou, porque particularmente a família é o alvo dele. E ele conseguiu levar a queda. Só que quando essa queda ela acontece, a gente percebe que o homem particularmente busca o seu meio de se proteger do mal que ele fez contra ele mesmo. Porque quando a gente fala de Adão e Eva, a gente está falando de duas pessoas que, biblicamente falando, ao estarem no jardim, a gente tem a ideia de que eles estavam, a partir da leitura que fazemos, totalmente nus. E eu sempre digo isso nas aulas que a gente dá, que eles nunca estiveram nus, velho. E algumas pessoas dizem: como o senhor pode afirmar isso? Eu digo: é porque eles tinham uma outra vestimenta. Não era essa que a gente veste hoje. A vestimenta que Deus colocou sobre o homem, a vestimenta que Deus colocou sobre a mulher, era uma vestimenta de justiça. E isso fazia com que o homem e a mulher pudessem ser visitados por Deus no jardim e não serem mortos pela soberania e a santidade de Deus. Porque quando Deus invadia o jardim e chegava lá, ele conversava com o homem todos os dias na viração do dia. Aleluia. E eles podiam conversar porque Deus colocou uma roupagem no homem que tinha a ver com a sua essência de Deus. Porque Deus, biblicamente falando, ele é apresentado como aquele que é justo. E onde há a manifestação da sua justiça, ele pode trabalhar e operar ali. É por isso que quando a gente, muitas vezes, ouve alguém pedir oração, alguém diz para a gente ouvir que a oração de quem? Do justo pode muito. Por que você acha que isso é dito? É porque há poder na oração? Não. É porque há poder em quem ouve a oração. Aleluia. Porque eu não tenho particularmente condição nenhuma de me achegar a Ele, movê-lo para me ajudar a partir da minha vida, das minhas atitudes, das minhas decisões, das minhas escolhas. Por quê, pastor? Porque nós somos todos apresentados por Paulo em Romanos como pecadores. Todavia, aonde a justiça de Deus opera, Deus tem liberdade para operar.
E é por isso que ele dá a oportunidade de a gente se achegar a ele como gente que foi alcançado por essa justiça. Agora, na queda do homem, o que é que o pecado faz? O pecado rasga literalmente ou espiritualmente a roupa de justiça que Deus colocou no homem. E quando essa roupa de justiça é rasgada, Deus veio ao jardim e procura, ele procura. E diz assim: Adão, onde você está? Resposta dele: eu estou escondido, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. E por que você está com medo? Todo dia eu venho aqui e a gente se fala. Deus fala como se não soubesse, mas sabia de tudo que estava acontecendo. Diz para ele: sai de trás da árvore e coloca a cara para fora. Me mostra, aparece, vem cá. E ele vem. E Deus olha, percebe que ele está lá com as folhas de figueira se cobrindo. Porque ele buscou os meios dele para tentar simplesmente se proteger do mal que ele fez contra si mesmo. Mas os meios dele como homem não serviram. Então Deus olha para ele, olha para Eva, e o próprio Deus vem e diz: por que você fez isso? E ele diz: ó Deus, a minha desculpa é a desculpa de todo homem daqui para frente. Isso não tem a ver só comigo, né? O senhor sabe, né? Foi a mulher, e a mulher ouve, e ele diz para a própria mulher: que foi que houve? E ela diz: fui eu, né? E vão transferindo culpa e responsabilidade. E aí olha e diz: acho que foi a serpente. E quando Deus vai falar, Deus coloca literalmente toda a terra no pacote, a serpente no pacote, a mulher no pacote, o homem no pacote. Estou usando uma linguagem bem grosseira. E envolve tudo e diz: há uma sentença geral aqui que eu vou dar. Sentença para a terra, sentença para a serpente, sentença para o homem, sentença para a mulher. E essas sentenças, elas só se manifestaram porque a roupa da justiça foi rasgada. Porque aonde não havia uma roupa de justiça, sobrava fragilidade, vulnerabilidade a qualquer ação que pudesse colocar o homem totalmente morto, porque quem estava diante dele, com ele em pecado agora, era o Deus Santo. E ele diz: eu ouvi a tua voz, estou aqui e não sei o que faço. E Deus está olhando para ele e diz assim: você vai saber o que. Primeiro, daqui para frente você vai trabalhar muito. Segundo, a mulher, daqui para frente, ela vai sofrer um pouco. Porque eu vou multiplicar as dores. Daqui para frente a serpente vai rastejar. E a terra está amaldiçoada. E a maldição da terra será revelada naquilo que você vai buscar como resposta. E nem sempre essa resposta virá. Porque você vai sofrer muito para poder se alimentar, para se manter e para viver daqui para frente. Agora, eu sou justo. Deixa eu pensar nisso. De forma bem simples para você pegar. Eu sou justo agora. E como eu sou um Deus justo, ele poderia dizer: como eu sou um Deus justo, sabe o que eu vou fazer? Duas coisas. Primeiro, capítulo 3 de Gênesis, verso 23, ele diz: eu vou te lançar fora do jardim. Você vai perder o acesso ao habitat que eu preparei para você de forma específica. Só que tem uma coisa, irmãos. E o que é? Eu vou te colocar para fora. Mas eu não vou te colocar para fora levando suas folhas de figueira. Porque se você sair daqui para fora, assim,
todo mundo que for gerado através de você. Eles vão caminhar com a ideia de que, diante da fraqueza, das limitações, das quedas, eles podem fabricar a própria roupa para se cobrir. Mas, Adão, o que você está vestido aí não te purifica. O que você está cobrindo aí não cobre a nudez da tua alma. Então eu vou fazer o seguinte, matou um animal. Por que ele faz isso? Apocalipse capítulo 13, verso de número 8, a Bíblia diz que havia um cordeiro que já estava morto antes da fundação do mundo. Ele estava morto aonde? Na memória daquilo que a Bíblia chama de secreto conselho de Deus, que é a reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E que estabelece todos os planos que acontecem no céu e também na terra. Ou seja, tudo que é executado de lá de cima para cá, e tudo que é manifesto daqui de baixo para lá, tudo isto passa pelo pensamento e pelo projeto do secreto conselho de Deus. O que é que Deus faz? Ele pensa no cordeiro, eu vou repetir. Ele pensa no cordeiro. E ele diz: eu vou começar a mostrar ao mundo o que é que eu vou fazer, não a partir do pecado dele, nem a partir do erro dele, nem a partir da queda dele, mas a partir da minha justiça. Aleluia. Por quê? Hebreus diz isso. Pela justiça dele, ele criou os céus. Aleluia. Pela justiça dele, ele criou a terra. Pela justiça dele, ele estabeleceu os anjos. Pela justiça dele, sim, escute, ele criou todas as coisas, todas as coisas. Pela justiça dele, ele fez o homem e a mulher. Pela justiça dele, ele plantou o jardim e colocou os dois lá. Pela justiça dele, ele coloca os dois para fora. Mas pela justiça dele, ele dá uma olhada e diz: eu vou dizer o que é que eu vou fazer daqui para frente. Aleluia. O livro do Gênesis, no capítulo de número 3, a gente conhece bem, verso 15. Diz que ele profere uma palavra de que da semente da mulher haveria uma manifestação da justiça de Deus. Escute bem isso. Da semente da mulher haveria uma manifestação da justiça de Deus, porque da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, ou seja, manifestaria a justiça contra o poder que prevaleceu sobre o homem. Então o que é que Deus faz? Deus olha para ele e diz: eu poderia lhe mandar embora nu, eu poderia lhe mandar embora com essas folhas de figueira, mas por causa da minha justiça eu não farei. Vou lhe colocar para fora, mas antes de me colocar para fora, pela minha justiça, eu estou matando este animal, porque a partir de agora, tudo que tem a ver com a minha justiça para com você, que é um homem caído, tudo que tem a ver com a minha justiça para com você, que é um homem em pecado, é simples. Vai passar por uma substituição. Então eu estou matando esse animal para te vestir. E você vai sair daqui vestido. Por duas razões. Primeiro, eu não devo nada para ninguém. Cuidou do meu jardim? Cuidei. Trabalhou aí? Trabalhei. Recebo o pagamento. Glória a Deus. Você precisa dizer alguma coisa. Glória a Deus. Ele não deve nada para ninguém. Segundo, a gente vai chegar lá porque eu vou dar glória a Deus já. Segundo, ele diz assim: eu estou me vestindo porque eu quero que você saiba que mesmo fora do lugar que eu estabeleci para você estar, você vai caminhar. Aleluia. E sempre vai saber que está carregando uma coisa que é minha, porque você vai voltar para mim. Glória a Deus. Você vai se multiplicar, você vai encher a terra, você vai andar e viver toda a vida. Eu vou trazer você de volta para mim. É claro, sua rebelião do coração, suas atitudes e suas decisões, elas sempre se transformarão em consequência ruim para você. Agora,
vai chegar o momento que eu vou trazer de volta. Então Deus começa a partir dali, quando coloca o homem para fora, vestido com aquela roupa que ele faz, ele tira simplesmente daquele animal. Deus começa a dizer ao homem, no ouvido dele, a partir daquele momento, que há uma substituição em andamento. Por que eu estou falando dessa substituição? Porque 3 palavras, elas precisam ser destacadas, e são destacadas por Paulo, em Romanos capítulo de número 4, capítulo 5. E eu quero, olhando apenas para uma dessas palavras, falar sobre tudo aquilo que está no meu coração por parte do Espírito Santo, porque eu sei que muitos de nós precisamos hoje da justiça de Deus, trabalhando em nosso favor, em questões que só a gente sabe que a gente está carregando. Deixa eu dizer. Quando Paulo fala desse homem caído, porque ele diz todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, ele está falando do homem sendo colocado para fora da presença. Vá. Deus, tendo misericórdia, quis caminhar com ele. Quando você lê Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus diz: o meu espírito não vai pactuar com isso que está acontecendo aí. É só carne exposta aí na terra. É só pecado. Eu vou deixá-los aí e vou intervindo e manifestando a cada instante a minha substituição. É por isso que você lê o Antigo Testamento e aparecem ali altares, sacrifícios. Por quê? Porque tudo aquilo era um grito de Deus falando sobre essa substituição. E o que seria essa substituição? Paulo fala em Romanos capítulo 4 e 5 essas 3 palavras. E eu queria que você guardasse elas na mente, para que você simplesmente a partir delas pudesse caminhar com toda a ousadia de Deus nessa terra. Por quê? Paulo fala, uma das palavras que Paulo cita é expiação. A segunda palavra que Paulo cita é justificação. A terceira palavra que Paulo cita entre Romanos 4 e Romanos 5 é imputação. Por que Paulo cita essas palavras? Porque na visão de Paulo, tudo que acontece relacionado ao meu pecado, ao seu pecado, a queda nossa original lá no Éden, acontece diante de um tribunal. E Paulo usa uma linguagem da área de jurisprudência, deixando claro que a situação aqui é: o homem é o pecador e há um juiz santo que está dizendo a ele: você merece condenação pelo pecado que cometeu. Todavia, esse homem pecador, que poderia chegar diante do juiz e dizer: eu posso falar em meu favor, ele não tem direito. Eu posso fazer alguma coisa por mim, ele não tem direito. Para você entender isso, eu preciso citar aqui algo. Vamos lá. Levítico capítulo de número 25, rapidamente. A gente vai dar glória aqui, segura aí um pouquinho. Levítico capítulo 25. Porque raramente a gente tem a oportunidade de pensar a Bíblia com a igreja. Mas deixa eu fazer isso rapidinho com vocês. Levítico capítulo 25. O que a gente tem aí é uma tipologia, mas é muito importante a gente atentar para isso. Levítico capítulo 25. Se você puder, marque na sua Bíblia. Se não puder, guarde na sua memória para ler em casa. Você vai lembrar desse versículo e vai entender que isso é muito importante para a sua vida. Levítico capítulo 25, a palavra de Deus diz, a partir do verso 47, assim: e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, diga comigo assim, bem forte, tá? Diga assim: o estrangeiro, fala só isso. Diga assim: o estrangeiro, todos nós. O estrangeiro. Pronto, guarde isso. Ele diz: se o estrangeiro, no meio de vocês, olha o que está dito, alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá o quê? Resgate para ele. Vou repetir. Isso aqui é melhor do que Big Brother. Glória a Jesus. Isso aqui é melhor do que Big Brother. Eu garanto a você, você vai se alegrar. Porque Big Brother é grande irmão. Tem um irmão melhor do que esse grande irmão que apresentou lá. Tá? Eu vou te mostrar algo aqui de novo.
Olha o que ele está dizendo. Aleluia. Se o teu irmão empobrecer e alguém que é estrangeiro enriquecer a partir da pobreza dele, porque ele tem a riqueza, mas de repente por alguma decisão errada, por uma escolha errada, por um negócio errado, ele vem a perder tudo, acaba tudo. De repente aquele que chegou como estrangeiro, entrando na terra dele, tomou tudo e diz: você que fez negócio comigo, eu fiquei rico e você pobre. Então você, como pobre, você vai ser meu escravo agora. Se quiser sobreviver. Quer comer? Seja escravo. Quer beber? Seja escravo. Era assim que acontecia. Está pobre, perdeu. Então você vai ser meu escravo aqui. Então ele ficava como escravo. E aí diga a ele que fique tranquilo. Porque apesar de tudo que ele perdeu, há uma promessa de um resgate que vai acontecer. Só que quando ele fala desse resgate, ele vai dizer que existem no mínimo 3 formas desse resgate acontecer. Porque quando a gente está olhando para isso aqui descreve muito do que aconteceu no Éden. Quem é o estrangeiro que entrou no jardim? Satanás. Quem era o homem quem era a pessoa que tinha toda a riqueza nas mãos? Adão. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente perdeu tudo que tinha para o adversário. Perdeu o seu direito de vida, de relacionamento, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E quando ele perde tudo que ele tem, ele se torna pobre, miserável, nu, pecador. E aí parece que tudo está acabado para ele, mas não. Aleluia. Porque de repente o Deus vivo brada e diz que há a possibilidade de um resgate. Aleluia. Só que como esse resgate aconteceria? Olhe para Levítico. Glória a Deus. O texto diz assim: Glória. depois que se houver vendido, verso 48, Aleluia. haverá resgate para ele. Primeiro, um de seus irmãos poderá resgatá-lo, mas Adão não tinha. Adão não tinha. Segundo, preste atenção. Segundo, ele diz: um tio poderá resgatá-lo. Ele não tinha. Qualquer parente poderá resgatá-lo. Ele não tinha. Então, na primeira opção, ele não tem condição nenhuma de se auto-justificar diante de Deus. Deus, eu vou voltar para a tua presença por mim mesmo? Nunca. Por que a gente muitas vezes não tem prazer em adorar a Deus na igreja? Porque a gente não consegue pela nossa força humana, porque a nossa carne só quer o pecado. A nossa carne só quer o que é mal. Eu tenho certeza, porque eu já fui pagodeiro, já toquei, já fiz show. Essa hora, num culto como esse, eu não estaria com cara de triste, desanimado, jamais. No pagode, eu estava dançando, sambando. E dizendo ao povo para dançar na boca da garrafa. Tem gente que é da minha época aí, segurou o tchan demais. Só que você de repente percebe. Por que aquilo era tão natural para a gente? Tanta alegria, tanta motivação. Por causa da nossa natureza, que se entregou àquilo e diz: aquilo que alimenta a carne, eu estou junto. Agora, tudo que tem a ver com esse regresso para Deus, a gente não consegue. Pela nossa própria força, não. Senhor, eu quero, eu vou buscar. Aí você faz promessa de dias de campanha, dias de jejum, dias de oração, e jamais consegue fazer como você prometeu e como se propôs a fazer. Leitura da Bíblia no ano anual, eu quero ler capa a capa. Você não vai conseguir, porque no mundo espiritual a sua natureza começa a gritar e dizer: não é isso que eu quero horas na frente do celular, eu quero horas na internet, eu quero horas na televisão, eu quero horas na novela, eu quero horas em outras coisas. Então ela vai simplesmente resistir. Então fica claro que ele particularmente, por si só, não podia se resgatar. Também ficava claro que nenhum parente poderia resgatá-lo. No caso de Adão, ele não tinha. Então o que é que Deus faz? Deus olha e diz assim: da semente da mulher eu vou fazer vou plantar um no ventre dela, que
E este, ao nascer, vai ser o pior inimigo da serpente. Ele já estava atuando, porque ele é o verbo que se fez carne. No princípio ele já era. João diz no capítulo de número 1, no princípio ele já era. O verbo no princípio já era, ele já estava. Ele assistiu, ele viu, ele contemplou, ele olhou e disse: Pai, Pai, a gente não pode perder Adão. Adão perdeu tudo, mas ele a gente não pode perder. Aleluia. Então o secreto conselho de Deus de repente olha e diz assim: só tem um jeito. Primeiro, tem que ter morte. Segundo, tem que ter substituição. Terceiro, tem que ter resgate. Então Deus deixa a palavra no ar. Moisés libera, escreve, registra, mas deixa a palavra no ar. Haverá resgate. Aleluia. É aqui que a mente do maligno lá fora, ele começou a trabalhar durante todo o Antigo Testamento. Porque o objetivo dele era impedir o resgate. Ora, se ele disse que da semente da mulher vem um, quem será ele? E detalhe, ele ficou com isso. Ele está lá no jardim, atuando. Sim, atuou e tudo. Mas ele ouve, escute bem isso. Ele ouve, da semente de quem? Da mulher. Ele para, porque ele é inteligente. Ele logo fez a pergunta que eu fiz há 20 anos atrás. Da semente de quem, Deus? Da mulher? A mulher não tem semente. Porque a mulher, Deus a fez como a terra, para receber a semente. Eu fiquei me perguntando por que da semente da mulher. E o que Deus estava dizendo era escondendo um grande mistério. Qual era o mistério, pastor? É que no ventre de uma mulher chamada Maria, quem estaria lá não seria gerado pela junção, pela unidade carnal com. Ela estava enamorada de José. Mas quando o anjo aparece para ela, diz para ela: Aleluia. Você vai ser a mãe do Salvador. Glória a Jesus. Ela que ouve isso, ativa. Que Salvador. Na hora. E mulher gosta de conversar e quer tudo bem explicadinho. Na hora. Ei, na hora. Ela dá uma olhada e diz: como é a história? Que Salvador? Eu disse: não sabe, não. Claro que você sabe. Messias. Na hora vem textos de Isaías, capítulo 7, verso 14, capítulo 9, verso número 6. Porque ela fica ciente de que há uma profecia de que uma virgem conceberia. E de que o menino que nasceria, o principado estaria sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ela que está ciente dessas profecias, ela olha: mãe, tu é. Deus te escolheu aí aonde estás. Para ser a mulher que vai gerar pelo poder do Espírito Santo, porque a profecia diz que a semente era da mulher, não era do homem, porque se fosse do homem, era José que a engravidaria. Ele diz da mulher porque era o Espírito Santo que colocaria dentro dela. Aleluia. Só que ele geraria esse Salvador lá dentro, para que este Salvador apresentasse a cada um de nós os três interesses de Deus com a sua manifestação. Porque o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 1, verso de número 14, ele expressa-se dizendo: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é que ele estava dizendo? Que o verbo do princípio invadiu o ventre de Maria, e ao nascer e crescer, ele viria para fazer com que o homem compreendesse que Deus tinha três interesses.
Primeiro manifesto por ele, a gente prega toda vez isso. Ele viria para salvar e buscar, em primeiro lugar, o que estava perdido. Segundo, Aleluia. o objetivo dele era promover uma reconciliação. Anote isso, ou guarde na sua mente, no seu coração, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Paulo diz que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. A proposta era de reconciliação. Mas como essa reconciliação aconteceria se Deus, sendo santo, é portador de uma justiça que ela, vindo de encontro ao homem em pecado, ela o mataria? É simples. Jesus dá uma olhada e diz assim: olha, eu lembro que meu pai, lá no princípio, quando fez o Adão, ele fez da cabeça os pés dos pés, a cabeça, cuidando detalhe por detalhe daquele boneco. E depois sobrou sobre as suas galinhas. Sabe o que eu vou fazer? O pecado atingiu a cabeça do homem. Tem gente que tem problema mental. A psicologia ou a psiquiatria explicaria de outra forma. Como eu conheço a Bíblia e meu manual e minha regra de fé está alicerçado na palavra, eu sei que isso é tudo fruto da queda. Segundo, o pecado atingiu a visão. O pecado atingiu a voz, os lábios. O pecado atingiu as mãos, os pés, as pernas, tudo mal. Tudo mal. Diga, eu queria só que você guardasse isso. Eu vou dizer com outras palavras. O pecado estragou o boneco. O boneco que Deus fez. Por que você acha que quando Jesus, escute, ele nasce, vai até os 12 anos. 12 anos, a Bíblia diz em Lucas 4, ele entra dentro de uma sinagoga, discute com o doutor, sai dali e some por 18 anos. Depois, com 30 anos, ele vai reaparecer. O texto de Mateus, no capítulo número 3, diz pra gente que quando ele reaparece, com 30 anos de idade, ele vai às margens do Jordão ser batizado por João. Quando ele vai ser batizado por João, o céu abre. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, uma voz do céu bradou. E quando essa voz brada, ela brada com esse desejo de deixar claro que chegou um tempo de resgate e de restauração, porque Deus está publicando que o Filho dele está ali. Então ele diz: eis aí o meu filho, em quem tenho nele prazer. Aí ele é tomado dali para frente, é levado ao deserto em Mateus 4, passa 40 dias, vive a experiência da tentação. E quando essa experiência da tentação termina, porque ele vence, a Bíblia dá testemunho em Mateus capítulo número 4, verso 12, que eles tomam ciência de que João Batista foi preso. Então ele decide ir para a região da Galileia e vai começar a pregar. E aí você percebe Mateus no capítulo número 4, verso de número 17, dizendo: e ele pregava o reino. Verso de número 23 diz: e multidões vinham, porque ele percorria a região da Galileia. Aí diz lá, e vinha até ele gente lunática, com problema na cabeça. Porque com Jesus, meu irmão, vem gente. Eu não sei às vezes por que eu escolhi, ou simplesmente me interessei, ou simplesmente me entreguei para ser pastor. Só pode ter sido vocação de Deus mesmo. Porque com Jesus não vem coisa boa, não. Para Jesus tem cara de bom, mas chega junto. Pisa no pé por 2 minutos para ver se não quer dar uma tapa em você. Para Jesus não vem coisa boa, não. Esse negócio, né? A igreja de Jesus é a coisa mais linda, é linda a noiva do Cordeiro. Mas na convivência, a gente sabe, pastoreando, cuidando, ouvindo. Que não é boa, não. Por quê? Porque ele veio justamente para a gente perdida. Aleluia. A Bíblia diz que vem a ele lunáticos. Observe, são os bonecos que estão vindo. Gente cega, gente que não fala, gente com a mão mirrada, gente paralítica, gente que está coxo. Ele olha e diz assim: já sei,
Para reconciliá-los com meu Pai, eu preciso restaurá-los primeiro. Então eu vou começar pelos pés. Paralítico anda. Aleluia. Porque meu pai fez isso com um boneco lá atrás. Glória. Eu vou tocar nas mãos porque meu pai fez as mãos. Eu vou tocar nos olhos. É por isso que ele sai curando pessoas. Ele sai curando porque ele quer gritar ao homem que Deus está querendo o homem de volta do jeito que o homem era. Só que para isso ele precisa conscientizar o homem de que é do interesse de Deus que esse homem seja reconectado com ele, mas num estado onde Deus olhe para ele e diga: agora eu posso voltar a falar cara a cara com você. Mas uma terceira coisa que ele vem fazer, e a gente percebe a luz da Bíblia, e essa é a principal para mim, é colocar o homem em uma outra posição. Porque do ponto de vista paulino, Romanos 3:23, Paulo diz que nós somos todos pecadores. E essa é a nossa posição. Essa é a nossa condição. Esse é o lugar que nós ocupamos. Então o que é que Jesus vem fazer? Presta atenção. Ele olha e diz: eu carrego a justiça. A gente só percebe isso lendo textos como Marcos capítulo 1, verso de número 21 e 22. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 1 ao verso de número 7. Porque quando Jesus vai pisando nos lugares e vai chegando ali, tem demônios que gritam e dizem para ele: Filho de Deus, já viestes nos atormentar. Por que eles estão falando isso? Porque para todo pecador que chegava a Jesus tinha misericórdia, mas para demônio, justiça. Então quando ele vem, ele já olha e diz assim: lá vem o filho do juiz. E eles tremiam. Aleluia. Porque Jesus é portador da justiça e é a manifestação dessa justiça de Deus. Aleluia. Eu vou dizer, ele é a manifestação dessa justiça de Deus. Por que eu estou falando dessa justiça hoje? Porque ela é a chave de toda e qualquer vitória que eu preciso e que você precisa. As coisas que eu tenho que pedir, que você tem que pedir, ou que você deseja e anseia, elas nunca virão liberadas do céu para a nossa vida se nós não entendermos que a gente precisa orar com base nessa justiça. Porque às vezes a gente ora como se a gente fosse tão filho de Deus desta terra e que Deus estivesse simplesmente como alguém obrigado a responder. E isso é conversa fiada. Porque por mais filho que eu seja, porque eu sou e ainda não sou, porque eu estou sendo redimido por Deus, eu estou sendo todo dia mudado e aperfeiçoado, purificado por Ele. Mas por mais filho de Deus que nós sejamos, com base em João capítulo 1, verso 11 e 12, a nossa condição humana de pecado não nos dá esse direito de olharmos e dizer: o Senhor tem que fazer. Não, a gente ora assim, ó: Pai, eu preciso que o Senhor faça. Aí Ele diz: me dê a senha. Aí a gente diz: em nome de Jesus. Aleluia. Se não disser nada, eu vou ficar com raiva. Eu vou dizer de novo. Aleluia. Por que a gente usa o nome dele? Porque Ele é o depósito maior da justiça de Deus. E eu vou dizer uma coisa: quando Jesus assume a cruz do Calvário, eu não vou falar sobre a crucificação, escute. Quando Jesus assume a cruz do Calvário, Ele está fazendo essas três coisas estarem disponíveis ao nosso coração. Primeiro, Ele está expiando os nossos pecados. Ele está assumindo o nosso lugar. Porque a ideia, lembra do Éden que eu falei, é substituição. É o grito que Deus vem dando no Antigo Testamento a cada animal que morre, Substituição. Então Ele olha e diz: eu estou assumindo. Pedro, Tiago, João, estou sentindo Jesus aqui. Eu estou assumindo o seu lugar, sua posição. Olha, essa cruz era para você. Essa
Essas pancadas eram para você. Sabe essas coisas aqui? Zombaria, escárnio. Isso era tudo para você, para mim. Mas ele assume o nosso lugar. Porque ele carrega sobre ele, está dito em Isaías 53, verso número 4, ele carrega sobre ele todas as nossas dores. Ele carrega sobre ele todas as nossas enfermidades, principalmente as da alma. E quando ele leva na cruz tudo isso sobre ele, ele está gritando: ei, ei, ei! Estou falando assim para você entender, porque tem que contextualizar mesmo. Aleluia. Ele olha e diz: ei! Se você aí, ei, qual é o teu nome? Meu nome é Jefferson. Ele olha para a minha cara e diz: menino, tá ruim aí, não tá? Tá demais. Por quê? Porque o pecado está pesando. O fardo, a herança. E ainda mais tem a morte. A morte. Esse negócio de morte eterna, viver longe de Deus da eternidade, eu não quero. Aleluia. Aí ele diz: tem um jeito, eu digo qual é. Ele diz: crê em mim. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão para dar glória a Deus. Glória a Deus. Fique com a mão levantada, por favor. Aleluia. Porque se você diz para ele, olhando para a cruz: eu creio, você sabe, levante a sua mão, sabe o que você está declarando? Aleluia. Você está dizendo para ele: eu não vou carregar mais isso. Aleluia. Você está dizendo para ele: Jesus, tudo que vem de Adão sobre mim, ei, segure aí. Esse medo que toma conta de mim. Essa angústia aqui dentro, essa tristeza, essa coisa que eu luto todo dia querendo fazer a vontade de Deus e não consigo, Jesus. Essa coisa que vem contra mim todo dia para me tirar do teu plano, da tua obra, da tua vontade. Eu quero que o Senhor lave aí, segura. Quando você diz a Ele: eu te recebo. Quando você disse a Ele: eu creio. Quando você disse a Ele: eu creio que tu és aquele que me salva, aquele que me perdoa, aquele que me resgata, aquele que me regenera, aquele que me santifica, aquele que me purifica, aquele que me abençoa, aquele que me sustenta, aquele que reina, aquele que governa sobre a minha vida. Quando você disse isso a Ele, Ele olha para você e diz: fica livre! Porque o grito da cruz é um grito. Ei, mulher, me escuta. Homem, me escuta. O grito da cruz é um grito de liberdade. O grito da cruz não é um grito de julgo. O grito da cruz não é um grito condenatório ou de condenação. O grito da cruz não é um grito de opressão. O grito da cruz não é um grito de destruição da alma. É um grito de libertação da alma. E se o grito da cruz é de libertação da alma, escute o que eu vou lhe dizer nessa hora. Ele olha e diz: eu só quero que você creia no que eu estou fazendo. Ele está olhando, ó, ei, ele está olhando. Oh, ela quer tanto me adorar. Ela quer tanto ser feliz. Ela quer tanto se encontrar no seu trajeto de vida e viver uma vida diferente. Ei, ela quer tanto estar junto de mim. Mas toda vez que ela se levanta para tentar vir na minha direção, eu vejo o que o pecado faz com ela. Eu vejo o que as decepções da vida fazem com ela. Eu vejo o que a solidão faz com ela. Eu vejo o que as crises fazem com ela. Então eu vou assumir uma outra posição a partir de agora. Eu vou revelar para ela que eu não só levo os pecados e as dores dela para mim,
Mas eu mudo a posição dela de pecadora para filha de Deus a partir de Aleluia. O que é que ele faz? Aleluia. Eu sou e ainda Glória a não. Deus. Eu estou sentindo algo muito forte aqui. A gente vai agora, dentro de alguns minutos. Deixa eu só explicar essa parte. O que é que ele faz? O que é que ele faz de forma simples e prática? O que é que ele faz por você? O que é que ele faz por mim? Ele olha e diz: eu estou carregando suas dores, suas tristezas, suas mazelas, suas esquisitices, suas coisas tronchas. Eu estou levando tudo aquilo na cruz. Me dê. Você crê? Creio, Jesus. Então, se você crê, quando você sair daqui, desse momento de entrega, anda por aí, de forma diferente. Porque a partir de agora você vai conhecer o que é imputação. Porque a expiação é a substituição, é Ele assumindo o meu lugar e levando sobre Ele o que era sobre mim. Só que Ele manifesta isso que a gente entende como imputação, que é conceder a autoridade. Mas a autoridade concedida com base no quê? E isso é bom que se fale, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente lê que Jesus deu autoridade aos discípulos. E eles curaram enfermos, fizeram milagres. Mas a autoridade que eu estou falando, do ponto de vista da salvação, da soteriologia, é uma autoridade que nos dá o direito de assumirmos uma nova posição, ou de declararmos que estamos em uma outra posição, mas com base em quê? Com base na justiça que Ele manifestou na cruz. Porque o que Ele faz pela gente? Segundo o que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1. E ele faz questão de citar que isso aqui que está se manifestando em mim, ouça bem, em você, como justiça de Deus. Abraão conheceu isso antes da lei, e eu não posso entrar nisso, porque senão vai 6 horas de relógio. Eu tenho que parar. Mas ele cita todo o capítulo 4, e a leitura que eu fiz era muito clara, porque ele está citando Abraão, para dizer que Abraão ele foi justificado por Deus por meio da fé. Para deixar claro para mim, para deixar claro para você, que a justiça que nos alcança é ela que nos coloca nessa nova posição. Só que essa justiça que nos alcança, o que ela fez pela gente? Porque quando você lê essa palavra justificação em Romanos, justificação, é o ato de Deus, é um ato de Deus, de pegar o pecador, é simples assim, tem que usar essa linguagem, é um ato de Deus, de pegar o pecador e o estabelecer como justo diante dele mesmo. É Deus pegando o perdido e justificando com aquilo que lhe é peculiar. E dizendo ao perdido: você está diante de mim por causa de mim. Porque de mim saiu aquilo que te coloca diante de mim. Ele estava dizendo de forma muito clara: eu estou liberando essa justiça para que ela em você, lhe dê direito a chegar até mim. Lhe dê direito a vir por meio do meu filho, e você possa, simplesmente ao se aproximar de mim, se ver alguém que diz, olha a expressão de Paulo em Romanos 5, verso 1, eu tenho paz com Deus. Olha a expressão, eu vou dizer de novo, eu tenho paz com Deus. Eu vou dizer mais uma vez, gente, eu e você temos paz com Deus. Porque essa justificação, ela pegou você e lavou no sangue dele. Ela pegou você e tirou aquelas coisas que tinham contra você e disse: ei, você é justo agora. Aí você olha e diz: eu? Porque é o que todo mundo diz. Tu era uma tristeza um dia desse. E agora tu é crente andando com a Bíblia debaixo do braço, está dizendo que é santa. Não sou eu que digo. Aleluia! Glória a Deus. É quem foi à cruz
por mim, que está dizendo que a justiça dele me alcançou, porque como eu creio no sacrifício dele, o que procede dele de vida entrou aqui. O que há dele de poder entrou aqui. O que há dele de graça entrou aqui. E isto vem me dominando da cabeça aos pés. E eu posso dizer: eu sou salvo. Aleluia! E eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém tira isso de você. O único que pode impedir e atrapalhar isso é você mesma. É você mesmo. Porque Ele te colocou em uma estatura, em uma posição diferente. Olha para mim. Quando você ora, você não ora como crente apenas. Você ora como justo, escondido na justiça de Jesus. E é por isso que quando você usa o nome dele, tem novela no céu, gente. É por isso que quando você canta em casa e canta para Jesus e adora o nome dele, a presença dele entra lá, porque aonde há justiça, Deus olha e diz: a minha glória está ali, eu vou me revelar, eu vou descer naquele Éden de novo. Eu queria que você pegasse essa palavra para a sua vida e esfregasse hoje na cara de todos os demônios acusadores, na cara de todos aqueles que lutam contra você, que investem contra você, que dizem contra você que você não tem direito a ser feliz no mundo espiritual. Você tem direito a viver tudo que Deus tem para você nesta terra e no céu, porque Ele manifestou a justiça que estava em Jesus e está em Jesus sobre a sua vida. Ele pegou você e disse: eu vou te justificar. Para que o Senhor está fazendo isso? Eu quero que você seja perdoado. Para que o Senhor está fazendo isso? Eu quero que você seja santificado. Para que o Senhor está fazendo isso? Eu quero que você seja resgatado. Para que o Senhor está fazendo isso? Eu quero que você seja reconciliado. Para que você está fazendo isso, Jesus? Eu estou fazendo isso para que você esteja em paz com o meu Pai que está no céu. Sabe por quê? É aqui que chega. Ele olha e diz assim: para que você tenha a autoridade, porque é a imputação de onde chegar, fazer algumas declarações que podem mudar toda a história de onde você já passou e onde você vai passar. Olhar para Jesus. Ei, olha para mim. Crer na cruz, crer no sangue, crer no perdão dos nossos pecados, crer na salvação que vem dele. É viver uma vida. Não, olha, não é de expansão de palavras. Sou crente, eu creio, tá? Olha para mim. O que você foi fazer na igreja? Sei lá. Não. Essa autoridade, ela te faz, olha para mim, consciente. Eu vou dizer de novo. Esta autoridade, eu estou falando da imputação. Imputação. Ele concede a autoridade. Alguém olha e diz assim: ô Jesus, quem eu sou? Você quer saber quem é? Você é coerdeiro das minhas promessas. Aleluia. Você tem direito à minha herança. Porque eu sou filho do Pai e você, por meio de mim, também é filho dele. Jesus, quer dizer que eu posso andar por aí dizendo que eu tenho pai? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gente, isso aqui é coisa pra gente voar. Eu vou dizer de novo. Quer dizer que eu posso andar por aí dizendo que eu tenho pai? É isso mesmo. Glória a Deus. Mas dizendo que Jesus, o Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe que eu não tive quem me defendesse nessa vida até a idade que eu estou. O Senhor sabe que eu não fui uma pessoa bem desejada, amada, querida da família, acolhida na família, celebrada quando nasci. O Senhor sabe do meu trajeto
Oh Jesus, muitos amigos, muitas pessoas que estivessem comigo, que me ajudassem, que me acolhessem. O Senhor está dizendo que eu tenho um pai agora, que é isso que eu estou dizendo. Mas não é só que você tem pai, é que você tem autoridade para orar como quem tem pai. Para cantar como quem tem pai. Aleluia! Vou continuar. Para pregar como quem tem pai. Aleluia! Para olhar para a sua casa e dizer: pai, olha para a necessidade da minha família. Aleluia! Eu tenho uma senha. E ele diz: fala, filha. E você diz: em nome de Jesus. Aleluia! Cuida dos meus. E ele olha e diz: Glória! eu vou cuidar. Glória! Aleluia. Levante a mão, eu estou sentindo algo de Deus entrando aqui no ambiente. Fique com a mão levantada, por favor. Feche seus olhos e adore a Jesus, porque a presença dele está enchendo este ambiente agora, e ele está alcançando você. Por mais simples que seja a sua fé, por mais simples que seja o nosso entendimento, mas ele te salvou em ponto final. E se ele te salvou, ele te deu a autoridade de andar por aí dizendo: eu sou justificado e tenho paz com Deus. Levante a mão para sentir aí o que ele está fazendo aqui dentro. Porque ele hoje te colocou aqui para te dizer que a justiça dele está presente sobre a sua vida. Ele colocou essa justiça aí na sua vida. É por isso que Paulo diz 3 coisas importantíssimas aqui, e eu só cito elas sem comentar. Paulo diz: porque ele justificou vocês. Primeiro, ele diz: vocês se gloriam nos sofrimentos, nas lutas e nas tribulações. Ou seja, a leitura de vocês das lutas do dia a dia muda. O que é isso que você está passando? É um sofrimento tão grande? Não. O que é isso que você está passando? É um tempo de aprendizado. Aleluia. Segundo, Paulo diz: se essa justiça te alcançou, o olhar que você tem acerca de si, ele muda, porque quando você se olha no espelho, você não se vê mais. Por quê? Porque a justiça de Deus me colocou em uma outra posição. Todas as vezes que eu vou com essa carinha de 41 anos de idade para o espelho, me olho, eu vou dizer: bom dia, Jefferson. O Espírito Santo diz: bom dia, Jefferson. Esqueceu, foi? Você devia dizer: bom dia, justificado. Bom dia, santo. Bom dia, amado. Quem está pegando é possível. Bom dia, eleito. Bom dia, nação santa. Bom dia, sacerdócio real. Bom dia, povo comprado. Bom dia, adquirido e zeloso de boas obras. Bom dia, príncipe de Deus e princesa de Deus. Esse é o olhar que você tem, porque ele te colocou com uma nova identidade diante dele pela sua justiça. Mas em terceiro lugar, Paulo diz em Romanos capítulo de número 5, verso 8, e eu gosto disso. Paulo diz assim: Deus nos prova. Em outras palavras, vou dizer, Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus se entregou por nós. Ele está dizendo simplesmente que essa justiça me dá um entendimento, olha bem para mim, de que quem se levanta de manhã ou vai dormir daqui a pouco não é um lixo, não é um gato. Pastor, passou muita gente na minha vida que me deixou me fazendo sentir um lixo. Às vezes foi um homem que cruzou a sua vida, às vezes foi uma mulher que cruzou a sua vida. Às vezes os próprios filhos ou os próprios pais. Sem entendimento, sem sabedoria, cruzaram a sua vida e deixaram suas emoções cheias de hematomas, arrebentada, quebrada, moída,
nada na vida. Só que uma vez que você foi alcançado por essa justiça, porque essa palavra ela é muito cruel. Ela quebra o poder do pecado sobre a vida do ser humano. Uma vez que você foi alcançado pela justiça de Deus, a sua mentalidade, olha para mim só para eu terminar. Sua mentalidade não é aquela de antigamente. Eu nasci para sofrer só nessa vida. Você começa a mudar, porque Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo está dizendo que Deus prova o amor dele para conosco. Deus prova. Veja se você entende, porque às vezes a gente lê tão rápido, assim, com tanta raiva de Deus, da Bíblia, que a gente não pega as coisas. Deus prova o seu amor, o nego da minha qualidade, eu não pretendo da minha qualidade. Deus disse assim, eu vou provar. Eu nem estava vivo, mas na mente dele, ele já dizia, eu vou provar o meu amor para com Jefferson. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou colocar o meu filho pendurado. Gente, aquela carne na cruz. Gente, aquele sangue derramado naquele madeiro, gente. Que não foi uma brincadeira, nem um circo, nem um teatro, não, gente. Aquilo era um grito de Deus para o mundo, dizendo, eu quero vocês comigo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo que se você for justificado, a sua consciência é outra, sua mentalidade é outra. Como é que você vai andar aí em pânico, com medo de cartão preto, com medo de horóscopo, com medo disso, com medo daquilo, pelo amor de Deus, com medo de coisas que fazem ou deixaram de fazer? Paulo está dizendo, como é que você vai andar aí em agonia, em angústia, como se não tivesse sentido na vida, como se não tivesse direção? Paulo está dizendo, como é que você vai andar nessa trajetória de vida, como se fosse alguém perdido, como se fosse um zumbi por aí? Não! Você tem que andar com os pés no chão, mas com a sua mentalidade cheia do céu. Aleluia. E onde pisar nesta terra, eu termino agora. Você tem que pisar como homem e mulher que diz claramente para você mesma, sabe quem está aqui? Aleluia. É um homem que Deus ama. Aleluia. É uma mulher que Deus ama. Aleluia. É por isso que Paulo em Romanos, ele cita 3 coisas tremendas. Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz, para estes que Deus ama, primeiro, não há nenhuma condenação contra eles. Aleluia. Segundo, ele diz para estes que Deus ama, há um Espírito, está em Romanos capítulo 8, ainda, ele diz, há um Espírito Santo disponível que está gemendo todos os dias, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, ele ora junto contigo. Glória a Deus. Mas essa última coisa que eu quero dizer é a mais pesada de todas, e eu paro aqui. Romanos 8, Paulo coloca uma visão que ele tem de um tribunal. Olha para cá. E quando Paulo coloca essa visão do tribunal, ele diz isso aqui. Romanos 8, muito conhecido da gente. Romanos capítulo 1 é muito, Paulo diz. Verso 31. Você já conhece isso. Se Deus é por nós, Aleluia. quem será contra nós? Glória a Deus. Preste atenção que eu termino agora. Aleluia. Preste atenção. Glória a Deus. Guarde isso no coração. Olha o que ele diz. A justiça de Deus te alcançou. Anda sem medo. Ei, pastor, eu estou preocupado por causa do desemprego. Ele diz, fica sem medo. Se a justiça está aí, se a justiça de Deus está aí, revelada em você, o Espírito Santo está aí. Tudo que é de Jesus e em Jesus está aí. O Pai não deixará isso desamparado. Olha o grito de Paulo, ele está vendo um tribunal.
O santo está sentado lá. Paulo provavelmente é o réu. E ele diz: eu sou um miserável. E ele olha e diz: meu Deus, vai começar a sessão. E aí começa a vir aquelas testemunhas de acusação. E aparece e diz: eu tenho umas coisas a dizer acerca de seu Paulo. Aí chamam as testemunhas. Quem são elas? No texto de Romanos, aí no capítulo 8, Paulo diz assim, no verso de número 35, eu só vou citar só essa parte aí, ele diz assim: a tribulação. Seu juiz, qual é o seu nome? Meu nome é tribulação. O que é que você quer fazer nesse tribunal? Eu quero testemunhar contra Paulo. Então fala, tribulação. Bom, eu fiz de tudo para acabar com a fé dele. Naufrágio, perseguição, gente com ódio, gente com inveja, gente querendo matar. E o que foi que ele fez? Não é que o miserável cantou. E o que foi que ele fez? Ele cantou, mas ele não cantou assim. Ele cantou de uma forma que houve um terremoto. Aleluia! Aleluia! Sai, tribulação. Promotor de acusação, que é Satanás, está no tribunal, olha e diz: miserável. Ele diz: sou crente mesmo. Lá vem. Segunda testemunha da acusação, ele chama: fale, quem é você? Eu sou angústia. E o que é que você fez contra ele? Eu quis acabar com a alma dele, eu espremi até chorar. E ele fez o quê? Chorou. Mas chorou assim, desesperado? Nada. Ele chorou nos pés do mestre. Aleluia! Então vai embora. Eu estou terminando, porque a lista seria grande. Porque tudo isso aqui que ele está dizendo nesse tribunal, quando ele diz quem será contra nós, é porque ele sabe que tem muitas testemunhas contra mim e contra você. Mas todas elas, quando chegam junto da gente, elas esbarram em uma coisinha só. O que é, pastor? É isso que Paulo diz: o amor de Deus. Aleluia! Então ele olha e diz assim, ele está sentado: sou réu, mas eu pergunto aí, posso falar, juiz? Não devia, né? Mas fala, vou lhe dar o direito de falar. Quem me separará do amor dele? Aleluia! Glória a Jesus! Dele quem? Ele diz: do Senhor que é o juiz. Porque foi seu filho ali, ó, o advogado de defesa, que me salvou. Aleluia! Ele dá uma olhada e diz: angústia, pode falar. Eu não quero falar mais não. Ele se é crente mesmo, foi embora. Ele disse: eu vou chamar só uma última e a terceira testemunha de céu. Ele diz assim: por gentileza, a senhora está aí, pode falar alguma coisa? Eu disse: eu posso, não. Então fala, qual o seu nome? Meu nome é Perseguição. Essa vocês não conhecem, mas eu conheço ele. Essa, graças a Deus, os irmãos não conhecem, mas eu que prego pelo Brasil conheço ele. Pastor, aqui conhece ele. Porque essa aí geralmente acerta a porta da gente que prega, da gente que ora, da gente que faz diferente as coisas para Deus. Perseguição. Dona Perseguição, o que você fez? Olha, primeiro, eu fiz com que gente próxima a ele, lá da sinagoga, odiasse ele. E onde ele passava, eu fiz com que eles se levantassem contra ele para tentar apedrejá-lo e matá-lo. E o que foi que ele fez? Ele disse que permaneceria naquilo que ele cria. Fale mais, se olha, não parei por aí. Eu procurei umas pessoas no trabalho dele e dela e fiz com que fosse uma pedra de tropeço na vida dele. O que foi que ele fez? Não é que ele orou por elas. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Perseguição, o que é que você fez? Eu? O que é que eu fiz? Eu peguei os irmãos da igreja dele e fiz com que ficasse com raiva do jeito dele, da forma dele.
Eu fiz com que tudo que ele falasse fosse entendido como algo maldoso, quando não era. O objetivo era bom e era para agradar o meu nome. Mas eu plantei na mente e no coração para que ficasse com aquele sentimento, sabe, de rejeição toda vez que ela ou ele fosse falar. E aí, perseguição? Sabe o que foi que ele fez? E ela fez? Ele levantar a voz em oração no culto, dizendo: Jesus, abençoa a família deles. Aleluia. Glória a Deus. As perseguições fazem parte, mas se a justiça de Deus está sobre você, Aleluia. eu vou dizer mais uma vez: ei! Se a justiça de Deus está sobre a sua vida, não tem nada que vai nos parar. É por isso que eu fico com essa palavra que Paulo diz em Romanos 8, ainda no verso 37, ele grita: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque haverá levantes, às vezes no meio da família, mas a justiça de Deus está com você. E eu quero dizer aqui aos crentes que estão aqui, para que você possa, a partir de hoje, agradecer a Deus, porque a justiça de Deus, ela peleja, ela não é contra você, ela é por você. Aleluia! E se ela é por você, você não vai bater boca com ninguém. Se ela é por você, você não vai gritar lá e não vai partir para cima. Você vai fechar a boca e dizer: Deus, fala por mim nessa situação. E eu vou te dizer hoje à noite: Deus vai tomar a frente dessa situação e o nome dele vai ser glorificado. Se você crê, diga glória a Deus comigo nessa. Fique de pé, por favor, para a gente encerrar. Outro dia, se Deus permitir, a gente volta. Mas eu sinto que a justiça de Deus está sobre nós. E não tem demônio que possa parar a mão de Deus na nossa vida. E não tem problemas familiares que possam te parar. E não tem crise, luta, luto, guerra, problemas que possam te impedir de viver aquilo que Deus tem para você, porque você está debaixo de uma justiça que não é contra você, ela é por você. Você pode estar se sentindo o crente mais fraco da igreja, mas quando você se levanta e diz: Pai, tem misericórdia de mim, a justiça de Deus entra e diz: quem mexer com você, mexe comigo. Eu vou dizer de novo: quem mexer com você está mexendo comigo. Há uma justiça de Deus sobre nós, em nosso favor. Aleluia. Feche seus olhos. Glória, glória ao nome de Jesus. Vamos musical aí, se puder. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem muita briga esses dias que Deus está comprando no teu lugar. Aleluia. Deus te trouxe esta noite aqui para te dizer: Ele vai assumir o controle dessa situação. Que Ele vai comprar essa briga hoje. Ele vai entrar neste reino. E Ele vai mover a mão dele sobre a tua vida. Dentro de poucos dias, dentro de pouco tempo, luminaria a semia da graça. Oh, eu ia céu, eu ia amor e guiada. Te prepara para dias novos que vêm de Deus sobre a tua vida. Te prepara, porque vai haver um disparar de Deus diferente esses dias. Porque o Senhor vai pisar na terra em teu benefício. Tudo que tu estás vivendo hoje, que está deixando marcas profundas das tuas mãos, nos teus ossos, na tua coluna, no teu corpo. Deus
Deus está colocando hoje um ponto final e vem algo novo aí. Te alegra porque o tempo de Deus é chegado. Glória a Deus. Te anima porque Aleluia. o tempo de Deus é chegado. Ele quer renovar alguém aí um minuto. Ele me dará, acho que dá minha nome. Glória ao nome de Jesus. A justiça de Deus vai na tua frente na causa. A justiça de Deus vai na tua frente e vai entrar naquela casa. A justiça de Deus vai na tua frente e ela vai entrar no meio daquela família. Aleluia. E tem muitas coisas que daqui para frente serão mudadas. Porque você vai ver que muita coisa o Senhor abriu por tua causa. Descansa tua alma em Deus. Em ouvidia sinia a Nuriorina Candomenda Neye vai a semi da nasceni. Vem coisas muito grandes sobre aquela casa. Tem gente que está lá perturbada, inquieta, mas vai viver algo da parte de Deus por esses dias, porque o Senhor vai dar um sopro da sua glória e muitas portas se abrirão. Aleluia. Haverá uma justiça, porque Deus sabe o que disseram na tua cara. Deus sabe o que jogaram nos teus ouvidos. Deus sabe como te detonaram na terra. Mas Ele vai ser glorificado nesse instante. Creia, porque Deus vai mover a mão dele. Lembre-se, Deus ainda reina. Aleluia. Deus ainda reina. Deus ainda reina. Glória a Deus. Aleluia. Não tem tribulação que te pare. Não tem perseguição que te pare. Não tem dor que vai te parar. Daqui para frente Deus vai dar velocidade aos teus pés. Pai, nós estamos na tua presença esta noite. E nós te agradecemos pela tua fidelidade, o teu cuidado de Deus com a nossa vida. Tu sabes como o nosso coração chegou aqui, eu sei, Pai, que a tua palavra, ela vem para deixar claro na nossa mente que nós carregamos aquilo que é mais importante na alma, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, que é essa presença do Espírito Santo. Essa justiça que trabalha por nós, que age por nós, que opera por nós, que age em nós. E eu quero te pedir por cada casa, eu quero te pedir por cada família, eu quero te pedir por cada lar, eu quero te pedir por cada pessoa necessitada, eu quero te pedir por cada uma cujo coração está moído, quebrado, Senhor. Oh, gente que chegou aqui arrasada, que esses corações saiam daqui de posse de vitória hoje. Eu creio na tua opção de Deus sobre este lugar. E eu creio que tu nos ama. E por este amor vai ter porta que vai se abrir ainda esta semana. Por causa deste amor vai ter milagres grandiosos que serão operados. Por causa deste amor haverá cura nas nossas casas. Por causa deste amor a tua presença. Nossas palavras. Nós te pedimos, sustenta o teu povo, guia o teu povo, fortalece o teu povo, porque a tua obra não para na vida da igreja.
chegam aqui em crise, outros se sentindo um gato, outros se sentindo um nada. Mas os teus filhos são mais do que importantes e preciosos, porque são príncipes e princesas do teu reino. Aleluia. Cobre-os com a tua mão. Coloca-os em um novo tempo, em uma nova posição. Abra as suas mãos assim. Lominicando de Anadeva, Senhor, Renina. Dorianas, meu Deus, que presença forte aqui. Há uma unção revestindo gente que está aqui. Recebe a unção dele sobre a tua vida nesta noite. Deus vai fazer coisas grandes por esses dias. Haverá um grande movimento de Deus pela sua vida. Dentro de poucos dias você vai agradecer, porque o Senhor vai mudar a rota da tua vida para dias diferentes. Prepara-te. Glória a Deus. Tu vais chegar aqui para testemunhar da fidelidade de Deus nas tuas finanças, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Eu estou vendo portas se abrindo. Quem está sentindo a presença dele, pode abrir a boca para dar glória. Jesus está presente. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nos nossos corações. Obrigado pela vida, pela alegria, pela saúde, pela força. Muito obrigado, Jesus Cristo. Nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos a tua igreja. Nós ministramos, Pai, a tua bênção sobre a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja perdoada. Se levante, se erga, marche, porque aquela casa não vai ficar do jeito que está. Estou te dizendo debaixo da autoridade de Jesus. Aquela casa não vai ficar do jeito que está. Em outras oportunidades que eu vou dar, eu vou ouvir que Deus tem feito. Deus será glorificado lá. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu creio nesta palavra. Eu creio, não Será o que Ele vai fazer nos próximos dias. Aguarde, porque Deus tem pressa neste negócio. Aleluia! Oh, Você glória é a amado de Deus! Deus. Você é amado de Deus. Aleluia! Durma como quem é amado e amado. Talvez muita gente que cruzou sua vida não te amou, mas Jesus te ama. Aleluia! Amanhã, quando acordar, não acorde carente. Meu Deus, não tem ninguém para me dizer que eu sou linda, que eu sou especial. Jesus está dizendo, já antecipado, o de hoje e amanhã, você é especial para Ele. Aleluia! Dê um grito de glória a Deus, mas